Caso surpreendente. Onae se aproxima dessa garota, pergunta se está tudo bem e fala que ela está muito linda. E como ela diz que não quer falar com ele pergunta por que ela está agindo assim e pergunta também se ela tem namorado. Ela diz que ele não faz o tipo dela e ele pergunta por que não e ela fala que simplesmente não gostou dele. Mas depois de ouvir o barulho do motor, ela volta e pede para ele esperar. Ele pergunta o que aconteceu, e como ela não responde, ele pergunta novamente. Ela diz que cometeu um erro e que também está de mau humor. Ele pergunta se está e fala que ela precisa resolver esse problema e se despede dela. Ela pergunta o nome dele e já ele pergunta por que isso importa. Ela diz que está tentando conhecê-lo, mas ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que gostaria de ser amiga dele, mas ele diz que não está interessado. Ela pede desculpas e fala que sabe que agiu errado e fala que estava de mau humor. Ele fala que entende e pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim e pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é de Cali. Ele pergunta onde fica isso e ela diz que é umas 4 horas dali. Ela diz que gostou do estilo dele e ele fala que ela está muito bonita e pede pra ela dar uma volta. Ela pergunta se ele gostou e ele diz que sim, e em seguida sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. E dentro do carro, depois de algum tempo, eles acabam entrando num acordo de sair para comer alguma coisa. Mas quando ele diz que vai numa lanchonete, ela percebe que é um lugar barato, ela fala que não gosta de ir nesse lugar. Ele fala que é um ótimo lugar, que tem carne vermelha, frango e batatas, além de ser muito rápido. Ela fala que não come nesse lugar e sugere o Steak 48, um restaurante bem mais caro. E ele pergunta se ela vai pagar, mas ela diz que ele que vai pagar. E quando ele pergunta por que, ela diz porque ele que é o homem. Ele pergunta se ele vai pagar porque ele é o homem e fala que ele já está dirigindo, então ela deveria pagar. Ele fala que ele não é nenhum otário para ficar pagando um restaurante caro para ela. Ela diz que no começo ele deveria tentar impressioná-la. Ele fala que não é esse tipo de cara, que ele é um homem adulto e que não gosta desse tipo de jogos. Ele fala que não vai gastar o dinheiro dele com ela porque ele mal a conhece. Ela fala que isso não faz diferença e que ele que deveria pagar a conta. Ele fala que ela voltou assim que viu o carro dele e que ele sabe que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira e ele pergunta se ela realmente acha que não é interesseira. Ela pergunta se ele pensa assim só porque ela sugeriu ir no Steak 48. Ele fala que ele acha que isso é uma perda de tempo e que ela deveria voltar para a caminhada dela. Ele pergunta se ela sabe abrir a porta e fala que faz questão de ajudar. Esse vídeo começa com o Nate dizendo que nós vamos ver o que essa garota tem para dizer. O Nate pergunta se está tudo bem e como ela diz que tudo bem, ele fala que pode ficar melhor. Ela fala que não está interessada, então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, mas ela simplesmente diz que não está interessada. E dentro do carro, o Nate diz que ela está voltando. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela fala que ainda tem alguns minutos e ele fala alguns minutos pra quê. Ela fala que não sabe e pergunta o nome dele. Então ele pede pra ela dar a volta. Ela diz que o nome dele é Ruby e fala que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta se ela lembra o nome dele e fala que o nome dele é Nate. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e pergunta se esse carro é dele. Ele diz que ela está vendo ele dentro do carro. Ela pergunta o que ele vai fazer. Ele fala que ele vai procurar algum lugar para almoçar e que depois vai relaxar porque à noite ele tem um voo. Ela pergunta para onde ele vai e ele fala que vai para Miami. Ela fala que gosta muito de Miami e brincando pergunta se ela pode ir com ele. Mas ele fala que ele nem a conhece. Ela pergunta se ele não quer conhecê-la e ele fala que tentou conhecê-la no começo, mas que ela não estava interessada. Ela pede para ele esquecer o começo e recomeçar do zero. Ele fala que vai tentar e pergunta para onde ela vai. Ela diz que estava indo buscar o carro dela. Ele pergunta quais são os planos dela para o resto do dia. Ela fala que nada e pergunta o que ele vai fazer em Miami. Então ele diz para ela entrar no carro para eles falarem sobre isso.
Assim que ela entra, ele fala que ela pode deixar que ele feche a porta. E depois que o Nate fecha a porta, ele fala que ela vai ficar mais confortável porque lá fora está muito quente. Ela fala que tudo bem e pergunta o que eles vão fazer primeiro e diz que eles poderiam almoçar. Ele fala que pode ser, mas que ele precisa passar no lugar primeiro. Ela diz que eles poderiam ir no Nobu. Ele pergunta se ela quer ir no Nobu. Ela diz que eles poderiam ir no Nobu, Javier ou algo do tipo. Então ele diz que ela tem um gosto caro. E ela diz que realmente um pouco. E como ele pergunta e ela diz que não tem namorado, ele pergunta por que uma garota tão bonita como ela não está namorando. Ela diz que ele sabe como é o dia de hoje, mas em seguida fala que ela quer um tempo pra ela mesma. Ele pergunta se ela quer um tempo pra ela mesma e em seguida pergunta se ela gosta de festa. Ela fala que gosta de festa, mas que ela gostaria de voltar ao que eles vão fazer antes que ele vá pra Miami. Ele pergunta o que ela quer dizer e fala que ele acabou de conhecê-la. Ela diz que eles poderiam almoçar e se conhecer. Ele fala que pode ser e sugere um restaurante mais barato. Ela começa a rir e diz que não e sugere um restaurante mais caro. Ela diz que ele tem um carro legal e que ele pode pagar um lugar melhor. Ele fala que estava até querendo conhecê-la, mas que ela está se comportando como uma interesseira. E mais uma vez ela pede para começar de novo e fala que eles poderiam almoçar em algum lugar legal. Ele fala que isso aqui é vida real e que não é videogame para ficar toda hora recomeçando. Ele fala que lamenta que ela pensa assim, mas que ele acha que ela deveria voltar à caminhada dela. E diz que ele não gosta de interesseira. Ela pergunta se ele está colocando para fora do carro dele. E ele diz que parece que é isso. Ele fala que está dando para ela uma ótima oportunidade para que essa seja a última vez que ela faça uma coisa dessa. Então ela pergunta se realmente ele vai colocá-la para fora do carro. E ele diz que sim, porque ela é interesseira. Ela diz que tudo bem, que já entendeu. E já ele pergunta o que ela está esperando. Ela fala que tudo bem, que vai sair. Mas em seguida diz que ele está perdendo uma ótima oportunidade porque eles poderiam ter uma coisa muito legal. Ele fala que não vê como ele poderia ter uma coisa boa com uma interesseira e fala que agora é hora dela ir. O Nair se aproxima, fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala o nome dela e ele diz que é um prazer conhecê-la e pergunta para onde ela vai. Ela fala que está indo para casa e ele pergunta se ela mora ali perto. E ela diz que não muito longe dali. Ele fala que eles podem até ser vizinhos e pede o Instagram dela. Ela pede desculpas e diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza, ela diz que sim e deseja para ele um ótimo dia. Ela bate no vidro do carro e fica aí esperando. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta se é dele. Ele fala que se o carro não for dele, de quem mais seria e pergunta o que ela quer. E como ela fala que vai passar o Instagram para ele, ele fala que vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta por que só agora ela quer passar o Instagram para ele. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso e fala que não sabe. E em seguida pergunta se ele quer fazer alguma coisa agora. E como ele fala que ele ainda nem conhece ela e como ele poderia levá-la para sair assim, ela diz que ele pediu o Instagram dela. Ele diz que estava tentando começar com uma amizade e conhecê-la primeiro, e pergunta se ela entende. Ela fala que gostaria de conhecê-lo e que eles poderiam fazer alguma coisa. E quando ele pergunta fazer o que, ela fala que eles poderiam fazer compras no shopping. Ele fala que isso é uma loucura e que ele não é como os caras que ela conhece, que ele não vai levá-la para o shopping. Ela pergunta por que não e ele fala porque ele ainda nem conhece ela. Ela pergunta se ele não vai levá-la para dar uma volta no carro dele. Ele fala que talvez e pede para ela dar uma volta. Ela fala que depois disso ele vai ter que levá-la para dar um passeio. E já ele diz que vai abrir a porta do carro para ela. Ele a leva para dar um passeio e fala que ele não quer perder o tempo dele, e pergunta se ela tem namorado. Ela diz para ele que ela tem alguns namorados. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim e fala que talvez ele seja o favorito dela. Ele fala que não e que ela tá fazendo ele perder o tempo dele e pede para ela sair do carro. Ela pergunta por que ele está levando tudo tão a sério e fala que vai falar a verdade.
Ele pede para ela sair do carro e ela pergunta se ele tem certeza. Ele pede para ela sair e diz que ele não pode ficar parado ali por muito tempo. Ela pede para ele esperar e fala que pode ser um ótimo dia para os dois. E como ele fala que não, ela pergunta por que não. Ele fala que ele não pode ficar parado ali. Ela ainda tenta insistir, mas ele fala que não curte interesseiras. O Damian se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem. E como ela diz que está tudo bem, ele fala que pode ficar melhor e pergunta o nome dela. Ele pede o número dela e em seguida pergunta se tem algum problema com ele. Mas agora, quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se é dele e ele diz que sim e pergunta por quê. Ela diz que não sabia que esse carro era dele e fala que é muito bom. Ele pergunta se ela não sabia que esse carro era dele e fala que ela deveria ter dado uma chance para ele e não ficar o ignorando. Ela pede desculpas e já ele pergunta para onde ela vai. Ela fala que estava indo para casa, mas que está começando a chover e pergunta se ele poderia dar uma carona para ela. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Erika. Ele diz que o nome dele é Damian e fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta onde é a casa dela e ela fala que é virando a esquina. Ele muda de assunto e fala que ela realmente é muito linda e pede para ela dar uma volta. E depois que ela dá a volta, ele fala que com certeza ela vai ganhar uma carona. E nesse momento ele pergunta se ela gostou do carro. E como ele dá a entender que tem outros carros, ela pergunta quantos carros ele tem. E depois que ele fala que tem 12 carros, dá pra ver que ela fica impressionada e não demora muito até ela pedir pra ele levá-la para fazer compras. Então ele pergunta por que ela acha que ele deveria fazer isso. Ela fala que ele tem um ótimo carro e que ela acha que isso não seria um problema pra ele. Ele pergunta se ele poderia tirar uma selfie dos dois. E ela toma o telefone dele e fala que ele não vai tirar nenhuma foto. Ele pede o telefone, mas ela fala que não vai devolver. Ele fala que precisa tirar uma foto dela para os amigos dele não serem enganados por uma interesseira como ela. Ele pede para que ela saia do carro, mas ela diz que não vai sair do carro. Ele toma o telefone de volta e pergunta se ela vai se recusar a sair do carro. E como ela diz que sim, ele fala que faz questão de abrir a porta para ela desde que ela saia do carro. Ele abre a porta do carro e fala para ela sair, e diz para ela se apressar. Ela fala que o namorado dela vai saber disso. Ele pergunta se só agora ela diz que tem namorado. E como ela fala que o namorado dela tem mais dinheiro do que ele fala para ela também contar para o namorado dela que ela tentou tirar o dinheiro dele. O Landon começa o vídeo dizendo que tem uma garota muito linda se aproximando. Ele pergunta se está tudo bem, fala que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é Lauren e ele diz que é um prazer conhecê-la. Ela diz que gostou do nome dele. E ele fala que Lauren e Landon soam bem. Ela fala que é verdade e ele pergunta como está o dia dela hoje. Ela fala que está bem e diz pra ele que ela estava indo num restaurante ali perto. E como ele pergunta qual, ela diz pra ele que é o Steak 48. Ele fala que conhece apesar de ter se mudado pra ali há pouco tempo e diz pra ela que ele é de Nova York. Ela fala que adora Nova York e ele pergunta da onde ela é. E depois que ela diz pra ele que ela mora ali mesmo, ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela fala que adora comer e que estava indo para o restaurante. Então ele pergunta se ela ia a pé. E ela diz pra ele que na verdade ela ia pegar um Uber. Ele fala que talvez eles devessem se conhecer e que ele gostou da energia dela. E como ela diz que sim, ele pede o número dela. Ela pergunta pra onde ele estava indo. Ele fala que está vindo da casa do primo dele que agora estava voltando pro carro. Ele fala que ela é muito bonita e que isso chamou a atenção dele. E ela agradece e fala que ele também parece um cara legal. Ele fala que se ela quiser, ele pode dar uma carona pra ela e assim dispensar o Uber. Ela fala que ele está pedindo
pedindo para ela dispensar o Uber, mas que tudo isso é um pouco estranho. Ele fala que ele sabe que isso é um pouco esquisito, mas que ele promete que vai se comportar. Então ela diz que se ele não se comportar, ela vai ligar para a mãe dela. E ele fala que ela pode ligar. Então ela diz que tudo bem. Ele fala que esse é o carro dele e ela pergunta qual. E ele diz que é esse. Ele fala que vai abrir a porta para ela e ela diz que ele é um cavalheiro. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele fala que gostou muito dela, mas que ele precisa ser sincero. Então mostra a câmera pra ela e diz que é uma pegadinha. E no final ele fala que apesar de ser uma pegadinha, ele realmente gostaria de poder conhecê-la. E ela termina dizendo que apesar dele ter enganado ela, ela aceita conhecê-lo.